Perdeu para a Zebra na final da Copa do Brasil, mas depois de 2 anos o time se recuperou e foi campeão. E teve uma jornada incrível na principal competição do continente, batendo adversários pesados como São Paulo e Boca Juniors. Na final rolou virada e muita emoção. Foi difícil lidar com aquela derrota, mas o time se esforçou e conseguiu se manter na primeira divisão mesmo com a bagunça de técnicos. Depois de uns anos, o Fluminense voltou com tudo e conquistou títulos importantes, com craques como Fred e Diego Cavalieri. A torcida foi a loucura e teve muitos momentos emocionantes. Vários treinadores ajudaram nessa jornada, como Renato Gaúcho, Cuca, Muricy Ramalho e Abel Braga. É hora de relembrar tudo isso e vibrar com o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense queria virar o jogo em 2007, depois de passar por uns perrengues nos últimos anos. Eles ganharam o 30º título estadual, mas aí veio a Copa do Brasil e a Zebra Paulista de Jundiaí apareceu no caminho. O time até chegou na final sem problemas, mas perdeu de bobeira e todo mundo ficou chocado. E não foi só isso. No Brasileirão eles precisavam de uma vitória na última rodada para entrar na Libertadores, mas perderam para o Palmeiras e ficaram de fora. Em 2006 o time foi um verdadeiro desastre, não ganhou nada no estadual e nem no nacional, ficando lá embaixo, na 15ª posição e quase caindo. Para mudar isso, a patrocinadora decidiu profissionalizar o departamento de futebol, contratando um monte de gente boa, como técnicos e gestores especializados. Também uma galera nova para o time, incluindo jogadores top como Carlinhos, Júnior César, Luiz Alberto, Thiago Silva, Cícero, Thiago Neves, Fabinho, Carlos Alberto, Soares, Alex Dias e Rafael Moura. Com essa turma aí, a expectativa era de que o time voltasse com tudo para o próximo campeonato. Mas galera, o começo de 2007 não foi fácil para o Fluminense. O time não estava conseguindo resultados bons e os técnicos não ficavam no cargo por muito tempo. Primeiro foi o PC Guzmão, que foi demitido após 4 jogos. Depois veio o João Santana, que também não aguentou muito tempo. No Campeonato Carioca, o Flu não conseguiu se destacar e na Copa do Brasil a campanha não era lá essas coisas. Contra o Adesg do Acre, vitória por 2-1 fora e por 6-0 em casa. Contra o América de Natal, vitória lá em Natal por 2-1 e derrota por 1-0 em casa. A classificação veio graças aos gols marcados fora de casa. Já nas oitavas de final, empate em casa contra o Bahia em 1-1 foi a gota d'água para a demissão de João Santana. A esperança estava de volta com o Renato Gaúcho. Ele era bem conhecido pela torcida e estava começando sua carreira como técnico. Ele teve o desafio de levar o time às quartas de final da Copa do Brasil. E no jogo da Fonte Nova, o time empatou em 2-2, mas conseguiu a vaga suando muito. Agora, com mais tempo, o Renato poderia consertar o time, ajustar o ataque e melhorar a defesa, que era um ponto fraco da equipe. Quem sabe até ganhar um título inédito. O Renato Gaúcho sacou que o time tinha potencial para render muito mais do que estava rendendo e começou a mexer na tática. A defesa era boa, com o Thiago Silva e o Roger, os laterais Carlinhos e Júnior César mandavam bem no ataque. E o meio-campo se virava, com Arouca e Fabinho. O ataque era recheado de opções, com Cícero, Carlos Alberto, Alex Dias, Adriano Magrão e Thiago Neves. Só que o Carlos Alberto era o queridinho do time, então o Thiago Neves ainda não era titular. Apesar de não ter ido tão bem no Campeonato Carioca, o time estava com tudo na Copa do Brasil e já estava nas quartas de final contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo das quartas de final, eles empataram em 1-1 e não conseguiram jogar muito bem. Aí na volta o jogo estava difícil, o empate sem gols estava eliminando o Flu. Mas daí entrou o Adriano Magrão, que foi um verdadeiro amuleto naquela competição. Num bate-rebate na área do Atlético, ele fez o gol da vitória por 1-0, que classificou o tricolor para as semifinais. O adversário era o Brasiliense, que tinha eliminado Juventude, Cruzeiro e Ipatinga pelo caminho. No primeiro jogo, o Flu tomou um golzinho, mas virou com o Thiago Silva e Alex Dias ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Adriano Magrão ampliou, o Arley diminuiu, mas o Carlos Alberto fez o 4º gol e garantiu a vitória por 4-2, que deu uma boa vantagem para o jogo de volta em Brasília. Na boca do Jacaré, o Alan Delon marcou para os donos da casa. Mas aí veio o Adriano Magrão de novo e empata para o Flu, garantindo a vaga na final da Copa do Brasil pela segunda vez em 3 anos. Agora o bicho ia pegar contra o Figueirense, que tinha um timaço comandado pelo técnico Mário Sérgio e jogadores de peso como Chicão, André Santos, Cleiton Xavier, Henrique e Vitor Simões. A ida rolou no Maracanã e estava lotado, mais de 60 mil pessoas torcendo para o time mandante. Mas não foi tão fácil assim não. O Figueirense estava jogando todo na defesa e tentando segurar o empate para levar a decisão para o jogo de volta, lá em Santa Catarina. O Flu estava tentando criar oportunidades, mas não estava conseguindo finalizar direito. E ainda estava sofrendo algumas investidas dos caras do Figueirense. Só que no finalzinho do segundo tempo, o Henrique fez um golaço e deixou todo mundo tenso. Será que ia dar tempo para o Flu empatar? Mas aí apareceu o Talismã Magrão para salvar a pátria. Aos 43 minutos, Thiago Neves fez uma jogada incrível e cruzou para a área, onde o Magrão estava lá no lugar certo e na hora certa para fazer o gol de empate, 1-1, e assim terminou o jogo. O time jogou em casa e a torcida estava toda animada com o empate no fim, mas o resultado não foi esperado. Aí já viu, né? A volta no Orlando Scarpelli ia ser bem complicado.
Mas aí ainda tem um detalhezinho. O pessoal lembrou do filme de 2005, quando o Flu perdeu o título para um time que também não tinha muito destaque no futebol nacional. Isso deixou os torcedores ainda mais ansiosos e preocupados com o que poderia acontecer nessa decisão. Mas no fim das contas, se o Flu quisesse garantir o título inédito da Copa do Brasil e voltar a uma Libertadores depois de mais de 20 anos, ia ter que superar tudo e todos. A torcida do Figueirense estava super animada e achando que ia ganhar de boa, porque tinham empatado no Maracanã. Até vendia um pôster de campeão pela cidade. Só que esse pôster acabou caindo nas mãos do time do Fluminense e virou combustível para eles. Logo no comecinho do jogo, o zagueiro Roger marcou um gol, deixando o tricolor na frente, 1-0. Depois que o Fluminense fez o primeiro gol, o Figueirense ficou desesperado e teve que partir para o ataque. O técnico deles, o Mário Sérgio, já até queimou 2 substituições no primeiro tempo. O Flu ainda teve algumas oportunidades boas com o Arouca e Alex Dias, mas a bola não quis mais entrar. O time jogou com muita garra e conseguiu segurar a vantagem até o fim do jogo. Aí quando o juiz apitou, foi só alegria. O Fluminense é o campeão da Copa do Brasil. O Flu conseguiu acabar com um jejum de títulos importantes e ainda garantiu uma vaga na Libertadores depois de 23 anos. Na campanha do título, o time jogou 12 partidas, venceu 6, empatou 5 e perdeu só uma. O time ainda teve o melhor ataque, com 22 gols marcados, e a defesa sofreu só 11. O Adriano Magrão, que era tipo um amuleto da sorte do time, foi o artilheiro com 4 gols. Muita gente achava que o Flusão ia jogar só para se divertir no Brasileirão, mas acabou sendo um campeonato importante para fazer testes, entrosar o time e descobrir um craque que era reserva, o Thiago Neves. Com o time focado só no brasileiro, chegaram os reforços pro elenco, tipo o lateral direito Gabriel e os atacantes Somália e Jean, mas os caras não renderam o que se esperava. O Carlos Alberto foi embora de novo para jogar na Europa. Aí o Thiago Neves, que estava passando por uma vaga difícil, conseguiu uma vaguinha de titular e renovou o contrato. Ele passou a jogar pra caramba e se tornou um dos principais jogadores do time, com muita habilidade, bons dribles, gol pra caramba. Olha, o time começou meio medíocre, mas o Renato chegou junto e deu uns esporros no pessoal. E calou os que estavam falando que eles só iam treinar no campeonato. E aí a coisa mudou de figura. O Flu terminou em 4º lugar, com 16 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, 57 gols marcados e 39 gols sofridos em 38 jogos. Eles até ganharam uma vaguinha na Libertadores, embora nem precisassem, porque tinham garantido a vaga com o título da Copa do Brasil. Os jogos mais legais foram aqueles que eles ganharam fora de casa, tipo contra o Sport, que foi 2-0, um 2-0 no Botafogo, 2-0 no Figueirense, 4-1 no Inter, 4-2 no Santos e até o campeão São Paulo levou um pauzinho, que foi 1-0. O time começou a se ligar na parada na 24ª rodada, quando ganhou do Sport fora de casa por 2-0. Os caras só subiram na tabela até a última rodada. Nos últimos 15 jogos, o Fluminense ganhou 9, empatou 3 e perdeu só 3, marcando 27 gols e sofrendo 17. Teve um jogão que a torcida comemorou demais, com direito a recorde de público. Fluminense 2-0 Flamengo, com mais de 61 mil pessoas no Maracanã. E aí, meus amigos, olha só quem ganhou a bola de ouro de melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela Placar. O craque do Fluminense, Thiago Neves. O cara jogou muita bola, ainda foi um dos principais artilheiros do campeonato, com 12 gols na conta. No final do ano, a torcida tricolor tava só alegria, porque finalmente acabou o jejum de títulos, o time tava jogando junto, o Thiago Neves tava voando e as perspectivas para 2008 eram ótimas. A Libertadores ainda era um sonho, mas totalmente possível. Em 2008, o time das Laranjeiras estava com tudo focado na Libertadores. A diretoria fez um planejamento especial para a competição e contratou uns caras bons para o time. O Conca foi um desses reforços, já era um sonho antigo da galera desde 2005, quando ele jogou pela Universidade Católica do Chile e eliminou o tricolor da Sul-Americana. E para os atacantes trouxeram Washington, Leandro Amaral e Dodô. No estadual, o time foi bem, mas teve um problema com a justiça que tirou o Leandro Amaral do time. A Renato Gaúcho teve que mexer no esquema de novo e colocar Washington e Dodô como titulares. O time estreou contra a LDU em Quito e o jogo foi meio morno, 0-0. Na segunda partida contra o Arsenal da Argentina, o Flusão deu um show, 6-0. Teve gols de Dodô, Thiago Neves, Gabriel, Washington e Cícero. Mas quem roubou a cena foi o Dodô, com 2 gols de primeira, mostrando que era mesmo o artilheiro dos gols bonitos. Aquela partida foi uma amostra do que o time podia fazer, com um ataque forte, rápido e perigoso no alto. Washington, Luiz Alberto e Thiago Silva sempre subindo nas bolas paradas e fazendo gol. Quando o assunto era bola parada, o time tinha um monte de gente boa. Thiago Neves, Conca, Gabriel, Cícero e Washington chutavam bem demais. Era um time feito para torneios curtos, tipo a Libertadores. Só que aí poucos dias depois, o Dodô, que estava jogando super bem, levou uma porrada na cara e ficou 2 meses de molho. O time mandou super bem na primeira fase da Taça Guanabara, até goleou o Flamengo, com 3 gols do Thiago Neves e um do Maurício. Só que na semifinal o Botafogo deu um jeito de eliminar o Flu.
Aí na Taça Rio mais uma vez passaram fácil pela primeira fase, mas perderam na decisão contra o Botafogo de novo. Na real, o técnico Renato Gaúcho usou o torneio só para testar o time para Libertadores. Quando jogavam no Carioca, ele misturava os jogadores e táticas, mas na competição continental tinha um time titular mais firme, com poucas mudanças. Em março, o time viajou para o Paraguai e meteu 2-1 no Libertad, com 2 gols do Washington, ficando bem perto da classificação. Em abril, o Libertad levou outra surra, dessa vez por 2-0, com gols do Thiago Silva e do Cícero, e o time chegou aos 10 pontos. No quinto jogo, levaram um sacode do Arsenal na Argentina, perdendo por 2-0. Mas a classificação veio no último jogo, com uma vitória suada em casa por 1-0 contra a LDU, gol de Cícero. Em 6 jogos, o time ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1, com 11 gols marcados e 3 sofridos, o que os deixou com a melhor campanha na fase de grupos entre todos os classificados. Mas agora não tinha mais moleza não, era a hora do mata-mata. Nas oitavas de final, o time brazuca pegou o Atlético Nacional da Colômbia, um time bem tradicional. No primeiro jogo na Colômbia, o time não se intimidou com a torcida adversária, e o Thiago Neves meteu um gol de pênalti aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois o Arroio empatou, mas o Conca mandou um chutaço de fora da área e colocou o time brasileiro na frente de novo, ganhando por 2-1. E no jogo de volta, mesmo com a vantagem de empate, o time brasileiro não quis saber de dar mole, ganhou de novo, dessa vez por 1-0, com um gol de Roger, metendo um gol depois de uma cobrança de falta do Thiago Neves. É isso aí, galera, vaga garantida para as quartas de final. E agora tem mais um adversário tradicional pela frente, o São Paulo. No primeiro jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, mais de 61 mil pessoas estavam lá para apoiar o time do Muricy Ramalho. Os Fluminenses já sabia que ia ser difícil jogar no campo adversário, ainda mais na Libertadores. Eu tava querendo pelo menos empatar para poder decidir a classificação em casa. O time tava com o Dodô de titular no lugar do Conca, tava tentando de tudo para furar a defesa paulistana, mas não rolou. Já o São Paulo fez o golzinho logo no começo, aos 20 minutos do primeiro tempo com o Adriano. No segundo tempo, o time carioca tentou criar umas faltas perto da área paulista, mas não deu certo, porque o time adversário estava cheio de gigantes defendendo. E no final, o placar ficou mesmo 1-0 para o São Paulo. Na volta contra o São Paulo, quase 70 mil pessoas lotaram o Maracanã para apoiar o tricolor. O time precisava fazer pelo menos 2 gols e não levar nenhum se quisesse passar para a semifinal. O time estava com a escalação ideal, todo mundo ali para dar o sangue pelo Flu. O jogo começou e o time já partiu para cima do São Paulo, não deixou o time adversário respirar. Aí aos 12 minutos, o Washington aproveitou um rebote na área e mandou para a rede, 1-0 para o Flusão. São Paulo tentou reagir, mas estava com uma pontaria horrível, ainda tinha a torcida do Flu fazendo um barulhão. Aos 38, o Conca viu o Rogério Ceni adiantado e chutou de longe. A bola bateu no travessão e quase sobrou para o Thiago Neves ampliar o placar. No segundo tempo, o Adriano de São Paulo empatou o jogo aos 26 minutos, e a torcida do Flu ficou muda por um instante. Só que o Dodô estava ligado, depois de um lançamento do Conca, fez o segundo gol do Fluminense. Era hora de virar esse jogo, e o time do Renato partiu pro ataque de novo, tentando de todo jeito fazer mais um gol, mas a bola não estava querendo entrar. O jogo estava nos acréscimos, quando o Flu ganhou um escanteio. Thiago Neves foi lá, caprichou na cobrança, e o grandalhão Washington subiu mais alto do que todo mundo e cabeceou no ângulo do Rogério Ceni. Golaço! O Maracanã explodiu em festa e o Fluminense estava pela primeira vez na semifinal da Libertadores. Mas aí veio o Boca Juniors, atual campeão, com Riquelme, Palermo e outros craques. Será que o Flu estava preparado para enfrentar esses caras? O Flu estava pulando de alegria depois da classificação histórica para cima de São Paulo. Mas aí quando souberam que o Boca Juniors seria o próximo adversário, muitos botaram os pés no chão, porque sabiam que ia ser osso duro de roer. Os caras eram os atuais campeões da competição e tinham um jogador top, o Riquelme, além de outros jogadores perigosos e uma torcida insana. Uma notícia boa é que do primeiro jogo seria fora de casa, mas não na Bomboneira, e sim em Alvejaneda, porque o Boca tomou uma punição da Conmebol por causa de uns problemas no jogo contra o Cruzeiro nas oitavas de final. Mas nem se ilude achando que o estádio do Racing era fácil. Não, ele era quase tão sinistro quanto a Bomboneira. O Boca Juniors já começou botando pressão no Fluminense com uma marcação adiantada e logo meteu um gol com o Riquelme, 1-0. Mas o Thiago Neves não estava para brincadeira, e 2 minutos depois cobrou uma falta que o Thiago Silva aproveitou de cabeça e empatou tudo. Os argentinos ficaram meio sem reação depois disso, sacando que o time brasileiro era diferente dos outros que eles costumavam vencer. O Flu estava jogando super bem, mandando uns perigos nos gols dos caras. O jogo estava pegando fogo, e no segundo tempo o Boca conseguiu fazer mais um com o Riquelme, de falta aos 19 minutos. Mas o Flu não deixou barato. Logo em seguida o Thiago Neves soltou uma bomba de fora da área. O goleiro argentino falhou feio e a bola entrou. 2-2. No final o empate foi ótimo e deu uma tranquilizada para o jogo da volta. No dia 4 de junho, o Maracanã estava lotado de luzes e fumaças para uma festa absurda. Era dia de garantir a vaga na final da Libertadores. Quando a bola começou a rolar, a torcida sacou que o time estava meio diferente no primeiro tempo. Ao invés de ir para cima que nem loucos, os caras estavam apostando mais no contra-ataque e esperando os argentinos no campo deles.
Como o Boca Juniors precisava do resultado, o técnico Renato Gaúcho estava certo que ia matar o jogo num contra-ataque fulminante. Só que não rolou bem assim não. O Boca estava botando pressão, só não marcou por causa das defesas do goleiro Fernando Henrique. O Riquelme estava jogando solto sem marcação especial, deixando o Renato Gaúcho doido, gritando em campo para a galera ficar mais ligada no argentino. Na segunda parte do jogo, o Flu mudou de atitude, mas o Boca continuou forte e marcou o primeiro gol com o Palermo aos 12 minutos, após um cruzamento de Dátolo. O Maracanã ficou com medo. Será que o Fluminense seria mais uma vítima do Boca na Libertadores? Mas não. Renato Gaúcho colocou o Dodô no lugar do volante Igor e mudou a tática do time. O Flu ficou mais ofensivo, atacando mais e empatou com um gol de falta de Washington que foi incrível. Parecia até que tinha sido feito com a mão, deixando o Riquelme com inveja. Com o jogo de volta, o Flu pressionou o Boca e aproveitou a chance de ataque para vencer. Dodô roubou a bola no meio-campo e lançou o Conca pela esquerda, que marcou o segundo gol com um chute cruzado, que bateu em Ibarra e enganou o goleiro Migliori. A partir daí, o Flu não perderia mais a vaga na final. Teve Palermo tentando marcar, mas Fernando Henrique defendendo tudo. E o Dodô dando trabalho para os caras do Boca com chutes perigosos e muita movimentação. O estádio do Maracanã estava pegando fogo, quando aos 46 minutos o Júnior César quase marcou um golaço, mas acertou a trave. Mas um minutinho depois, o Dodô, que estava jogando muito, aproveitou um erro do Palácio, driblou o zagueiro e mandou a bola para o fundo do gol. Foi lindo! O Fluminense ganhou por 3-1 e foi para a final da Libertadores pela primeira vez. E sabe o que é mais incrível? Eles foram o primeiro time brasileiro a eliminar o Boca no mata-mata de Libertadores desde o Santos de Pelé. Foi um show de bola, uma verdadeira epopeia. Todo mundo pensou que o Fluminense ia ser campeão, mas no futebol nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? A final da Libertadores seria contra a LDU. Pois é, o Flu já tinha jogado contra eles antes e não tinha sofrido muito. Só um empate sem gols e uma vitória magrinha de 1-0. Mas dessa vez a LDU estava forte, com um técnico bom e jogadores habilidosos. Mas o Fluminense era o favorito, por causa do histórico recente de jogos arrasadores. Só que no primeiro tempo da final, o Flu foi uma lástima, mano. A LDU já chegou chegando, logo aos 2 minutinhos, Bieler abriu o placar. Conca conseguiu empatar aos 12, mas aí Guerrão e Campos fizeram mais 2 gols para a LDU, que estava arrasando. A torcida dele estava gritando olé e a altitude estava acabando com o fôlego dos brasileiros. Cada vez que a LDU atacava era um susto. O Fluminense não estava jogando nada, aos 45 o Ruth ainda fez mais um gol para a LDU. O juiz encerrou a primeira etapa e o Fluminense saiu de campo sem falar nada com a imprensa. O que estava rolando, ninguém sabia. No segundo tempo, Thiago Neves fez um gol para o Flu, mas as duas equipes estavam sem fôlego, o placar ficou por isso mesmo. A LDU estava de boca, ficou tudo para o Maracanã, onde o Flu teria que ganhar por 3 gols de diferença se quisesse ser campeão da América pela primeira vez. No dia de jogo decisivo, o Maracanã estava todo decorado pela torcida do Flu, que estava super animado e vibrante. A energia daquele estádio era incrível, e o jogo então foi emocionante demais, de tirar o fôlego. A LDU, pasmem, abriu o placar, mas o Flu não deixou barato, e fez 1, 2, 3 gols, tudo com o Thiago Neves. Podia até ter feito mais, mas não rolou. O jogo foi para a prorrogação, e infelizmente para os pênaltis. Curiosamente, os 3 principais craques do Flu, Conco, Washington e Thiago Neves, perderam as cobranças, e a LDU acabou levando a taça para casa. Até hoje ninguém sabe explicar aquela derrota dolorida do Flu. Foi muito sofrimento. Até quem não era torcedor, tirando os rivais do Rio, estava torcendo para o Flu ser campeão. Pelo esforço, pelas viradas, pela torcida que deixou o Maracanã mais lindo que nunca. O Thiago Neves foi o vice-artilheiro do torneio com 7 gols, só um a menos que Cabanhas. Ele foi o craque do time na competição, ainda fez 3 gols na final da Libertadores. O time tinha feito a melhor campanha geral e o melhor ataque, mas o futebol foi sacana com a gente e a taça acabou indo para a LDU. Como é de praxe com os times do Brasil, o Fluminense perdeu alguns jogadores importantes no meio do ano por causa da Libertadores. Cícero, Gabriel e Thiago Neves vazaram do time, enfraquecendo bastante o time que tinha chegado em segundo lugar no campeonato. Em agosto, Renato Gaúcho caiu fora por causa dos resultados ruins do brasileiro. Cuca veio para tentar salvar o time, mas a coisa foi desastrosa. Em outubro, René Simões assumiu o comando do time, que estava quase na lanterna. Com o René Simões no comando, o Fluminense começou a dar uma melhorada, ganhou por 3-1 do Atlético Paranaense fora de casa. Depois disso, a equipe foi subindo na tabela sem parar. No finalzinho do campeonato, seguraram um empate contra o São Paulo em 1-1, no Morumbi, e impediram que os caras ganhassem o título antecipado, além de garantir uma vaguinha na Copa Sul-Americana, ficando no 14º lugar. O Washington, praticamente jogando sozinho na frente, meteu 21 gols e foi artilheiro do campeonato. Foi um baita reconhecimento para o papel importante que ele teve na equipe naquele ano. Mas olha só, em 2009 a coisa ficou ainda pior para o Fluminense. O time contratou muito pouco. Só o Gun e o Fred, que foi machucado por um tempão, foram os caras de peso que chegaram. E ainda perdeu o Washington, o Aron e o Júnior César para São Paulo. Com isso, pouco sobrou do time de 2008 foi para o ralo. O René Simões não conseguiu dar uma melhorada no time do Campeonato Carioca e acabou sendo demitido em março. Aí chegou em Parreira para comandar
o time, mas nada mudou. A equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians. Depois de só alguns meses, o Renato Gaúcho voltou pro Fluminense, mas aí de novo o time não conseguiu sair do lugar. O treinador foi demitido e a diretoria chamou o Cuca de volta pro cargo. A estreia dele foi no dia 6 de setembro, no empate 1-1 contra o Náutico. Mas olha só, o tricolor estava na zona de rebaixamento do Brasileirão, com só 17 pontos, 3 vitórias, 8 empates e 12 derrotas em 23 jogos. E o pior, já era a quarta rodada seguida que o time estava na última posição. Logo naquele mês começou a fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. O tricolor conseguiu se classificar para a próxima fase ao eliminar o Flamengo, empatando em 0-0 e 1-1, ganhando no critério do gol fora de casa. Mas depois disso só teve resultado ruim. Empate em 0-0 com o Botafogo, derrota pesada de 5-1 pro Grêmio, empate em 2-2 com a Alianza Lima do Peru. Só no dia 27 que o time conseguiu ganhar depois de 11 jogos, vencendo o Avaí por 3-2. Pô, o tricolor teve até um momento maneiro no dia 1 de outubro, com uma goleada de 4-1 na Alianza e passando para as quartas de final da Sul-Americana. Mas só que aí, dias depois, rolou uma derrota de 2-0 pro Flamengo, e o Flu se manteve na lanterna pela 7ª rodada consecutiva. Eram só 11 rodadas para o fim, e o time só tinha ganhado 4 de 27 jogos que tinha disputado. A turma dos matemáticos já dava 98% de chance de ser rebaixado. Diretoria e torcida já tinham se conformado com a situação, né? Tipo, que time conseguiria ganhar 8 ou 9 jogos dos 11 restantes se só tinha ganhado 4 até então? A situação era desesperadora, sem esperança nenhuma. O Fred estava louco para jogar de novo, mas os médicos ainda não tinham liberado o cara. Aí ele conseguiu ser liberado para jogar no dia 7 de outubro contra o Corinthians. Só que aí o cara sentiu dores no treino e não conseguiu jogar. O time empatou com 1-1 e o sofrimento continuou. Só que depois o Fred voltou mesmo sem estar 100% e marcou na vitória por 2-1 contra o Santo André fora de casa. Na próxima partida rolou um empate em casa contra o Inter em 2-2 e o Fred acabou tendo que sair do jogo. E a torcida ficou super irritada xingando o cara. Uns dias depois teve jogo pela Sul-Americana e rolou outro empate em 2-2 contra a Universidade de Chile. Mas dessa vez o Fred fez os 2 gols e mostrou que estava voltando a jogar bem. 3 dias depois, o time estava perdendo de 2-0 para o Goiás, jogando fora de casa. Mas aí rolou uma mudança de atitude por parte do Cuca e dos jogadores, e a equipe conseguiu empatar em 2-2. No jogo seguinte que rolou em casa e debaixo de uma chuvarada contra o Atlético Mineiro, outro empate simplesmente não era aceitável. Com um público de pouco mais de 3 mil pessoas, o Maracanã estava sacudindo, com uma torcida que estava mostrando faixas tipo lutem até o fim, e estava começando a acreditar numa reviravolta. E no campo, Fred e Conca deram a vitória para o Flu de 2-1. Depois disso, a torcida mandou um vídeo com mensagens de apoio e umas partes daquela vitória. Tudo para motivar os jogadores nessa reta final. O Cuca usou isso para fechar o grupo, manter todo mundo focado em fugir do rebaixamento, que parecia quase certo. E a partir daí, começou uma sequência incrível do tricolor.